Então, naquele momento, eu entrei em pânico, João, porque eu já vinha sendo assediada, eu já tinha medo do cidadão. Eu achei que aquilo ali teria sido uma situação criada justamente para fazer alguma coisa comigo. Sempre que ele chegava na sala, pedia que a gente desligasse os celulares, fechava a porta com força, falava que quem mandava lá era ele. E a presidente também começou a falar: filma ela. O carro do comissionado está agredindo o meu marido. E a politicagem que é ali dentro da Câmara está mais do que provado. Eles não querem nem saber disso. Se está provado ou não. Eles querem caçar o meu mandato. Eles querem causar tumulto. Eles querem, no período eleitoral, eu não sei, eu não tenho pretensões políticas. Eu não tenho. Mas eles querem a todo momento, eu não sei se é medo, mas eles querem caçar meu mandato por maldade. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Em março desse ano, 2 funcionárias da Câmara de Vereadores de Lagoa da Prata apresentaram contra a presidente da casa, Josiane Almeida, denúncias de assédio moral e intimidação. Elas afirmam, entre outras alegações, que eram coagidas a fazer serviços particulares e até pagar contas da vereadora. Por conta dessas denúncias, foi aberto um processo administrativo na Câmara e uma ação judicial no Ministério Público. A narrativa acusatória das servidoras é no sentido de que elas vinham sendo constantemente intimidadas, tá? Constrangidas, ora diretamente, ora indiretamente, ao pagamento, ao custeio de despesas pessoais da vereadora Josiane. E numa dessas investidas intimidatórias, realmente chegou-se a esse pagamento. Uma delas foi lá e teve que fazer o pagamento de 2 despesas da vereadora Josiane, num PET desses aí, são despesas de veterinárias, enfim, não faz diferença. Mas tem lá, o fato é que tem lá os 2 recibos, tá, emitidos em nome dessa servidora para pagamento de despesa alheia. Os parlamentares já ouviram as testemunhas e devem, na próxima semana, realizar o julgamento, que pode, inclusive, levar à cassação do mandato da vereadora. A presidente se defendeu nas redes sociais, alegando que está sendo vítima de perseguição política e diz que tem provas de sua inocência. Em entrevista à TV Lagoa, Josiane disse que as ex-servidoras estavam mentindo. É tudo mentira, sabe, Juninho? Foi tudo mentira, foi tudo muito esquematizado. Não aconteceu nada disso, foi tudo mentira. Tudo que elas me acusaram foi mentira, das ex-servidoras. Nessa terça-feira, 4 de agosto, uma das autoras da denúncia decidiu falar com a imprensa. Até então, Carla Fernanda Borges havia falado apenas nos depoimentos colhidos pelos vereadores. Numa entrevista exclusiva à TV Lagoa, ela conta a sua versão dos fatos e revela que ainda sente medo de ser perseguida. Nós vamos conversar com a Carla Fernanda, que é ex-servidora da Câmara Municipal e é uma das autoras das denúncias contra a presidente da casa, a vereadora Josiane Almeida. Tudo bem, Carla? Tudo bem, boa tarde, Júnior. Boa tarde, obrigado por você ter aceitado conversar com a gente sobre esse assunto. Carla, primeiro eu gostaria de saber qual que era a sua relação com a Josiane. Há quanto tempo vocês já se conhecem? Bom, o tempo correto eu não sei te falar, mas deve ter sido por volta de uns 5 anos, mais ou menos, e a gente se conhece através da causa de animais. E por que você foi trabalhar na Câmara de Lagoa da Prata? A convite dela. Seria para desempenhar qual função? Assessorar todos os 9 vereadores. E, Carla, quando que começaram a acontecer as situações que você descreve na sua denúncia? As situações começaram praticamente na segunda semana que a gente estava lá. Começaram indiretamente, ela sempre reclamando de várias questões, que ela não tinha dinheiro para pagar algumas coisas. No entanto, que começou com flores. Tinha flores na
na sala dela, que a mesa não gostava, reclamava sempre dessas flores e que a Câmara não tomava uma atitude em relação a estar comprando outras flores. E logo em seguida, sempre que ela dava esse depoimento de questionar sobre as flores, ela sempre falava da questão de exonerar o Dr. Jaime Júnior e a Andréia Lopes. E isso foi uma situação que foi postergando 1 ou 2 semanas, na qual eu até comprei essas flores para ela. No entanto, eu nunca citei isso no processo, porque eu apenas comprei essas flores para ela, no intuito dela estar sempre reclamando dessas flores, que ela queria que trocasse essas flores. Eu, inclusive, perguntei para ela, então, quais flores você quer, Josiane? Aí ela me citou que queria orquídeas. E se não, poderia ser 2 vasos de orquídeas, uma para a mesa principal da presidência e uma para a mesa pequena que ficava lá. Então, por conta de detalhes como esse, ela reclamava dos funcionários da Câmara. Sim, por pequenos detalhes como esses. Cara, quando começaram a acontecer as situações que você escreve na denúncia? Quando a gente começou a desenvolver trabalhos que não eram como servidoras públicas, a gente tinha que disponibilizar, estar saindo da Câmara para poder resolver situações pessoais para ela. De buscar ração, de levar ela em salão de beleza, de levar ela até mesmo para buscar a filha dela na casa dela. E também quando começou situações na qual o Edson, juntamente a ela, nos delegava trabalho para fazer. Que tipo de trabalho, que tipo de intervenção ele fazia? Ele sempre nos pediu para confeccionar ofícios, tanto para o parque, tanto para o circo. Sempre assuntos particulares? Sempre assuntos particulares. Inclusive, eu cheguei a resolver também uma questão de carro para ele. Um carro que ainda não tinha saído do nome dele e eu tive que ir ao cartório para poder resolver o problema para ele. Certo. Mas o que acontecia exatamente assim, que te deixou mais incomodada, além dessas questões, vamos dizer assim, mais corriqueiras? As ordens que o Edson nos dava. E ela autorizava o tempo todo, ele nos dá esses tipos de ordens. No entanto, que aconteceu várias vezes, inclusive nesse caso que ele cita do funcionário do circo, que nós éramos 5 comissionados, mas o funcionário foi apenas na nossa sala, e o Edson chegou e falou que era para a gente fazer tudo aquilo que aquela pessoa tinha nos disponibilizado a fazer. Quando ele chegou na nossa sala, pediu que a gente guardasse os nossos celulares e deixou muito claro que logo após eu desenvolver aquele trabalho, era que eu apagasse todo o arquivo da Câmara. O que era esse trabalho? Era confeccionar ofícios na qual o circo estava demonstrando como que ele iria chegar em tal cidade, falando como que seria a apresentação. E esses ofícios eram dirigidos a qual autoridade? A prefeitura. Prefeitura. Sim. E a presidente tinha conhecimento disso tudo? Sim. Quando esses fatos aconteciam, ela chegava na nossa sala e falava pra gente que o Edson chegaria lá e que era pra gente fazer tudo que o Edson mandasse. Aí logo em seguida chegavam as pessoas na qual o Edson dava as ordens que a gente fizesse o trabalho. Que outras situações que aconteceram, cara? A gente buscava saco de ração. Se ela precisasse de buscar alguma roupa em alguma loja, a gente teria que ir buscar também. As situações que mais me deixavam incomodada era quando ela me delegava trabalhos a ela e tirava de eu estar refazendo trabalho, fazendo trabalho para os vereadores. Em questão, eu tive que parar um trabalho para o vereador Adriano, porque a mesma queria que eu fosse buscar um saco de ração. Eu tive que parar de produzir um requerimento dele, porque ela estava com pressa que eu buscasse esse saco de ração. Aconteceu outros quesitos também, que eu estava fazendo uma indicação e eu tive que parar para poder levar ela em um restaurante. Então, eu, como servidora pública, recebendo para tal, eu não poderia disponibilizar um trabalho específico, eu apenas estar levando a presidente da casa para almoçar no restaurante. No caso que eu ficaria ali de 1 a 1h30, aguardando que a mesma almoçasse. Cara, e você disse que era proibido de fazer atendimento para outros vereadores. Isso foi uma determinação expressa da presidente? E por que você acredita que isso aconteceu? Sim, foi uma determinação muito expressa. No entanto, no primeiro momento, nós ficávamos na sala dela justamente para dificultar esse assessoramento aos novos vereadores. O primeiro momento que aconteceu foi delegada a minha pessoa que eu tomasse conta do diário de cada vereador.
todos os vereadores que fossem viajar, eu seria responsável por estar marcando essas viagens, né? Então, a primeira pessoa que eu fui ter contato foi a Kelly Couto. E quando a Josiane viu na sala dela, me chamou e já me proibiu. No entanto, que ela passou essa função, ela delegou essa função para Andréia Lopes. Você lembra das palavras dela? Não era para prestar serviço para a Kelly. Foram dessa maneira. E ela justificou? Não. E o Edson, nesse dia, falou que eu estava querendo trabalhar para quem eu não deveria. A partir daí, houve outras situações com outros vereadores também? Sim. Houve outra situação com o vereador Adriano, na qual a gente foi buscar os diplomas de uma honraria que ele estava prestando, e esses diplomas ficaram errados. Então, eu liguei para a Graf, que eles foram super delicados, então nos atendendo fora do horário, e está corrigindo aquele erro. E a Josiane não queria que eu fosse. E eu deveria ir, porque primeiro que não me custava nada, segundo que eu estava assessorando a eles, todos eles, foi uma coisa que ficou muito clara quando eu fui convidada, que eu deveria trabalhar a todos. E eu precisava buscar essas confecções desses diplomas, que estava acontecendo uma honraria naquele mesmo dia, e a Josiane me ligou e falou que era para eu ir embora. Essas situações aconteciam só com você ou aconteciam com a Michelle também? Com a Michelle também. Eu até te peço desculpas por ela não estar aqui, ela que me pediu que eu te pedisse, porque ela está viajando. As situações com a Michelle Calista aconteciam da seguinte maneira: a vereadora sempre usava ela como serviço de táxi. A Michelle era responsável por estar levando ela em salões, em restaurantes e aonde mais ela mesma desejasse. Isso em horário de expediente? Isso, em horário de expediente. A Michelle, antes de chegar na Câmara, já tinha que ficar responsável de buscá-la na casa dela e assim andar onde a presidente desejava. No entanto, que buscava a filha dela, e isso criava uma situação de um servidor público que ganha 4 mil e pouco, ficar de 2 a 3 horas da tarde, de 2 a 3 horas, apenas assessorando a presidente, no caso que não seria serviços a nossos delegados. E essa situação criou muito constrangimento. Eu até queria te mostrar uma coisa aqui, João, se você permitir. É porque os vereadores começaram a cobrar a presença da Michelle Calista dentro da Câmara. Porque nós trabalhávamos 6 horas de prazo diário. E a maioria das vezes a Michelle estava ali 3, 2 horas só, porque o restante ela estava nesse serviço de táxi para vereador. E quando os vereadores começaram a cobrar isso do Dr. Jânio Júnior, o Dr. Jânio Júnior foi conversar com a Michelle Calista. E a Michelle Calista falou para ele: doutor, eu estou com o presidente. Mas quando o doutor ia falar com a presidente falava para ele que não estava. No entanto, que foi aí que gerou a questão da gente ter fotos. A gente foi até questionado por um vereador por que tínhamos fotos. Essas fotos surgiram a partir daí, de uma questão da gente mostrar a nossa verdade. No entanto, se você me permitir, eu vou te mostrar uma coisa aqui, em relação principalmente a isso. Ela criava uma situação de constrangimento para a Michelle Calista. Você pode ver aqui, nessa conversa minha, por favor, Júnior? Olha a data e ela perguntando aonde estava a Michelle Calista. Porque ela passava para o Dr. Jânio Júnior que a Michelle Calista não estava com ela. E ao mesmo tempo, faça a gentileza de olhar esse print e o horário. Nós podemos divulgar esse material? Sim, pode divulgar. Então, assim, eram situações que nos causavam muito constrangimento, porque era a Michelle tentando explicar onde estava e a própria presidente desmentindo, sabe? Em relação à proibição do assessoramento aos vereadores, eu tenho até um áudio que eu queria disponibilizar para você mostrar, e também queria falar sobre isso, sobre uma conversa que a gente teve na sala das comissões. Quando a gente foi chamada dia 17 na sala das comissões, onde teve uma reunião para que a gente relatasse tudo que ali estava acontecendo, eu não vou citar o nome do vereador, mas eu vou citar a fala dele. Quando eu citei que a gente foi proibido de assessorar os vereadores, citei a quem ela nos proibiu, um dos vereadores deixou bem claro: nossa, Carla, por isso que vocês eram diferentes com a gente. Essa reunião aconteceu em que data? Dia 17. De qual mês? De março. As nossas denúncias foram feitas informalmente dia 16, dia 17 nós fomos exoneradas. Carla, com relação ao valor de R$400 que foram pagos numa clínica veterinária, você disse na denúncia que isso é referente a uma dívida da Josiane.
que aconteceu exatamente? Nesse dia da história desses R$ 400, eu tinha levado um cachorro na clínica do veterinário, na qual a mesma me pediu que levasse. Ela não queria levar porque ela tinha uma dívida de R$ 100 de um cheque. E ela acreditava que se ela levasse esse cachorro lá, ela seria cobrada por esse cheque que a mesma devia, que estava devendo há muitos meses. Então eu levei esse cachorro, nós nos encontramos na porta do veterinário, o carro dela ficou na lateral, eu peguei esse cachorro e levei ao veterinário Jonatas, que ficou muito claro que quem pagaria essa dívida seria a própria Josiane. Eu apenas o levei pelo fato que ela não queria ter contato devido a ela cortar essa dívida com ele. Eu fui trabalhar na Câmara e por volta de mais ou menos 13 horas, o veterinário me ligou, reportando a minha pessoa que o cachorro tinha falecido e que, teoricamente, eu teria que ir lá acertar a dívida, né? Nesse instante, a vereadora chegou, eu relatei para ela que o cão tinha morrido e eu perguntei para ela, falei, Josiane, eu preciso lá quitar essa conta. E a mesma falou para mim, que conta? Não foi eu que levei o cachorro? Então eu assustei muito, a Michele Calixto ficou muito nervosa, eu falei para a Michele ficar calma e eu novamente perguntei para ela, que conta? O que você quer dizer com isso, Josiane? Aí ela falou, o que você entendeu, não foi eu que levei o cachorro. Eu falei, você está insinuando o quê? Que eu pague essa conta? Ela, sim, eu quero que você pague essa conta, porque não foi eu que levei o cachorro lá. Aí a Michele novamente ficou muito nervosa, eu novamente falei para a Michele, calma, deixa eu entender o que a presidente da Câmara quer. Aí ela falou, eu quero que você pague a dívida do cachorro e pegue o meu cheque. Foram as palavras muito claras dela. E o Edson, junto também, fez questão de frisar que as coisas acontecem dessa maneira, porque senão acontecem demissões também. Foram até assim que foram feitas as palavras dele. Eu falei, então tá, tudo bem, é dessa maneira? Ela falou, sim. Eu levantei, muito nervosa, e falei para ela assim, você quer que eu vá lá agora, presidente, resolver isso? Porque o veterinário me ligou. Ela falou, sim, pode ir. No entanto, que se você pegar os documentos da recepção que mostram a minha saída, você vai ver que com o documento que eu paguei, está registrado na recepção que eu saí nesse dia para pagar essa dívida. Cara, a Josiane disse em entrevista que, na verdade, você teria feito um empréstimo para ela, desses R$ 400, que mais tarde ela teria feito esse pagamento depositando na sua conta. O que você diz sobre isso? Eu fiquei sabendo desse depósito através do Dr. Maicon, quando ele esteve pegando a defesa para mim. Me causou uma consternação gigante, porque eu não imaginava desse depósito, João. Até porque, eu vou até citar uma coisa aqui para você, essa conta, meu pai utiliza ela, ele é rifeiro, e ele fornece essa conta para muitos clientes. Então, essa conta minha é uma conta que recebe muitos depósitos. Eu até estou com um extrato, também disponibilizo ele para você mostrar. Nesse dia houve uma série de extratos. Não tinha como eu saber que esse valor era dela, porque ela não me comunicou. Em nenhum momento nós fizemos esse acordo, né? Até porque, como que eu iria cobrar um valor de R$ 100 de juro, sendo que a mesma devia um cheque de R$ 100 há tantos meses e não conseguiria pagar? Como que agora eu iria pagar sobre isso uns juros de R$ 100? Então, em momento algum, foi combinado que seria um empréstimo? Nenhum momento. Até porque se fosse um empréstimo, João, eu também quero fazer essa observação. Por que a mesma não me pagou pessoalmente e me pediu um recibo? Por que a mesma, junto com aquela primeira discussão que tivemos dia 5 e dia 6, junto com o Dr. Jaime, o controlador geral, Andréia, Edson e Michele, por que a mesma não me pagou na frente dessas pessoas? Por que não foi feita uma transferência que ficaria muito claro sobre o nome dela aparecendo no extrato, ou até mesmo um depósito? E por que usar a conta do Banco do Brasil, sendo que eu era uma servidora pública da casa e eu recebi pela Caixa Econômica Federal? Qual seria o intuito? Bom, houve uma reunião entre você, a Michele e a Josiane, no dia 6 de dezembro de 2019, conforme foi dito no depoimento de vocês na oitiva. O que aconteceu nessa reunião? Na verdade, nessa reunião, ela estava eu, Michele Calixto, o Dr. André Lopes, o Dr. Jaime Júnior, o controlador geral e o Edson Tadeu. A gente tinha chegado ao ápice de aguentar todas as coisas. É como eu sempre deixei claro. Tanto era direto, tanto era indiretamente.
Então eu chamei o doutor Jaime Júnior para que a gente conversasse, porque nós não estávamos mais aguentando os assédios que ele estava acontecendo. Então ele chamou, a gente teve uma discussão, a gente conversou, foi aonde eu mostrei para ela, onde que o doutor Jaime Júnior naquele momento ficou sabendo das coisas que eu tinha pagado, eu levei os comprovantes, eles viram, eu falei das coisas que eu fui obrigada a pagar e falei das coisas indiretamente que eu fui obrigada a pagar também. E aí nessa conversa que a gente teve, eu mostrei a tudo aquilo, a Michelle também expôs a questão de que ela não mais iria fazer serviço de táxi para ela, que ela estava sendo cobrada de outras pessoas, a questão de não permanecer na Câmara num período de 1 até 2, às vezes até 3 horas de prazo, em função de estar fazendo serviço de táxi para o presidente, estar levando ela em vários lugares, que não era a função do servidor público. E eu questionei a questão de ter pagado as coisas para ela, forçada, e questionei a questão do Matheus. Eu nem tinha contado a situação para o Matheus, mas aquilo me chamou muito, eu fiquei muito indignada com aquela situação, porque eu presenciei. Então eu deixei muito claro, foi quando a Josiane chamou, o Edson perguntou para ele se ele tinha feito aquilo, o Edson negou, falou que não tinha feito aquela situação. Então naquele momento eu peguei e falei para ela, vamos ao Ministério Público? Aí eu levantei e chamei para poder ir no Ministério Público. Ela na hora falou que não era para ir, que ela não queria ir. Eu falei, não, mas então eu vou. Foi quando eu levantei realmente para abrir a porta. Nesse momento o Edson deu um salto para trás, fingiu um tombo e começou a gritar alto ali que eu estava agredindo ele. Isso perto do Dr. Jaime Júnior, perto do Maicon, perto da André Lopes, perto da Michelle e até da presidente. E a presidente também começou a falar, filma ela. O carro do comissionado está agredindo o meu marido. Que até então ela é separada, mas foi assim que ela se dirigiu à pessoa dele. Aí o doutor Jaime pegou, tentou acalmar os ânimos, nós ficamos no silêncio, porque ninguém acreditava naquela cena. Nem eu mesma acreditei naquilo que eu estava vendo. Tanto que o Michael também, nós todos ficamos em silêncio. Aí o doutor Jaime Júnior tentou controlar a situação, foi quando a presidente perguntou para ele o que iria acontecer. E ele deixou muito claro que ela não iria perder só o cargo de presidente, que ela teria uma chance muito grande de perder o cargo de vereadora diante de toda a situação ali no Antônio. Aí, de repente, do nada, ela veio, abraçou, me segurou nas minhas pernas, começou a chorar, pedir perdão. Eu não vou negar para você que aquela situação me comoveu. Eu achei, então, que ela estava ali naquele momento, um momento de status, às vezes ela não tinha percebido as coisas que estavam acontecendo. Aí o Michael também conversou, todos tentaram, assim, de uma certa maneira, resolver aquilo para que ficasse uma situação boa, enfim, para todos. Foi quando a gente resolveu, então, que ficaria ali. Ela prometeu que não faria mais e prometeu também que o Edson Tadeu não frequentaria mais a Câmara Municipal. Aí eu fui embora, porque isso era por volta de umas 18h20 mais ou menos. Voltamos a trabalhar no outro dia, quando fomos recepcionados com a troca da nossa sala. Queríamos ficar nessa sala, que não teria ar-condicionado. Mais uma vez eu quero ressaltar, esta não é a questão. Nos colocou nessa sala e logo em seguida fomos recepcionados com um memorando. Sabe, João? Um memorando esse onde alterava o nosso horário de trabalho. Até então, qual que era o horário de vocês? Nosso horário era de meio-dia às 18 horas e, se precisasse, permanecer nas reuniões. Depois que ocorreu essa reunião e surgiu esse memorando, como é que ficou o horário? Aí o nosso horário ficou de 8 às 11 e de meio-dia às 18 horas e, se precisasse de nós em reuniões, assim permaneceríamos. E esse memorando foi modificado todo o horário dos servidores públicos, daquele nível nosso. Só que a questão em si é que a única pessoa que foi colocada para trabalhar nesse dia 10 foi apenas a minha pessoa. Então eu fui questionar com o doutor Jaime Júnior por quê? Se eu ficaria sozinha, porque eu estava com medo, até porque eram 5 assessores. Era o doutor Jaime Júnior, André Lopes, o Michael, Michelle e eu. Mas apenas eu que estaria lá. Desculpa, e a doutora Raquel também. E aí eu fui questionar com o doutor Jaime Júnior a questão se eu poderia ficar com a chave, porque eu me sentiria mais tranquila, visto que é um prédio público,
que tem coisas lá que tem que manter em segredo, né? E o doutor Jaime Júnior me passou o seguinte: não, Carla, pode ficar tranquilo, você irá ficar com a chave. Inclusive, eu tenho que ter essas conversas, sabe, Júnior? Aí, quando foi no outro dia, a doutora Andréa Lopes foi abrir a câmara para mim, foi quando eu fui pedir ela a chave e ela disse que não, que o presidente não tinha autorizado. Aí eu questionei para ela: mas poxa, eu vou ficar sozinha na Câmara Municipal, num prédio desse tamanho, sem direito a trancar? Aí a Andréa foi super educada e disse: Carla, aí é com a presidente, ela não quer que você fique. Então, naquele momento, eu entrei em pânico, João, porque eu já vinha sendo assediada, eu já tinha medo do cidadão. Eu achei que aquilo ali teria sido uma situação criada justamente para fazer alguma coisa comigo. Então, eu comecei a chorar e liguei para um amigo policial, na qual ele me tranquilizou. A primeira coisa que ele me perguntou: eles estão aí? Eu falei: não. Ele falou: então, até agora você não precisa preocupar, cara. Agora, se eles chegarem aí, você pode me ligar que eu irei aí na porta. Nisso a gente desligou. De uma certa forma eu fiquei mais despreocupada, visto que eu saberia que eu poderia estar ligando para ele, mas mesmo assim eu permaneci chorando. Foi quando o vereador Nunes chegou, perguntou o que estava acontecendo, eu citei apenas algumas coisas para ele, filtrei muita coisa. Ele foi muito delicado com a minha pessoa, conversou muito tempo, me incentivou a fazer as denúncias, porque eu relatei para ele apenas algumas coisas. Então, deu o meu horário de ir embora, eu fui embora, liguei para a Andréa Lopes, porque alguém deveria trancar a câmara, a mesma veio, trancou a câmara, eu fui. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui conversar com minha mãe, que eu vi que eu estava correndo perigo. Né? A gente vê direto os noticiários o que acontece. A partir desse momento, então, você já começou a viver uma situação de medo ali no seu trabalho? Sim, de muito medo. Então, quando eu fui embora, eu conversei com a minha mãe, relatei tudo para ela, e aí voltei a trabalhar, e aí nesse instante eu percebi assim: nossa, sou eu que vou trabalhar de manhã, eles vão fazer alguma coisa comigo. Aí eu entrei em pânico, comecei a chorar na câmara, pedi para sair, fui no meu médico, e ele viu que eu não tinha condições de trabalhar, porque eu estava muito sensibilizada. Eu vou deixar até claro para você: eu não podia ver o Edson, porque eu chorava. Só de olhar para o Edson eu já estava chorando. E aí eu peguei um atestado que o médico me forneceu e eu fiquei sem trabalhar durante 15 dias. Por que você tinha essa reação com o Edson? Por que você sentiu tanto medo dele? Pela forma que ele conversava com a gente. Ele conversava num tom de muita agressividade. Sempre que ele chegava na sala, pedia que a gente desligasse os celulares, fechava a porta com força, falava que quem mandava lá era ele, citava outras pessoas que eu não vou colocar aqui, citava outras pessoas como elas faziam, que ele deveria fazer igual, fazia gestos, que por isso que eu pedi as gravações da câmera, mas infelizmente foram apagadas. Que tipo de gesto você pode exemplificar? É possível? João, eu prefiro contar essa questão pessoalmente para o Ministério Público. Certo. Mas o fim é que esses assédios acabassem, terminassem. Só que não acabaram. E eu disse para ela que eu não iria, porque eu não achava moral você pegar um táxi, tretado pela Câmara, paga com o dinheiro do povo, e parar no lugar de diversão. Eu mandei os prints na qual estava nos caluniando e disse logo em seguida que a gente não aguentava mais e que a gente iria denunciar. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Carla, e teve uma viagem a Belo Horizonte, em que na volta, vocês dizem na denúncia que vocês tiveram que acompanhar a presidente numa visita a um circo. Conta essa história, por favor. O que aconteceu? Na verdade, foi um seminário que a gente foi participar, que se tratava da causa animal. Foi um seminário de excelência, ele foi feito por juízes, procuradores, foram eles que ministraram esse seminário. Até então, a nossa ida estava tranquila. Só que o que acontece? Durante a nossa volta, a presidente resolveu passar num circo. E eu disse para ela que eu não iria, porque eu não achava moral você pegar um táxi, tretado pela Câmara, paga com o dinheiro do povo,
e parar no lugar de diversão para você não era certo, era imoral isso. E aí eu questionei com ela que eu não iria descer, que eu iria ficar no carro. Foi quando ela me chamou, pediu que o taxista parasse em determinado local, não contou para o taxista onde a gente estava indo, e quando a gente saiu de perto do taxista, eu falei com ela, Josi, você pode ir que eu não vou. Aí ela falou comigo assim, Carla, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem, isso é imoral. Indiferente que o taxista não vá gastar a quilometragem nos levar, é imoral, pois a gente saiu da Câmara com a finalidade de assistir ao seminário e não ir um espetáculo de circo. E isso me causou uma ansiedade muito grande, porque eu pensei, nossa, eu vou ser fotografada, isso é ilegal, eu sou uma servidora pública, eu preciso trabalhar com total coerência, indiferente do que for preciso. Aí nós duas entramos em atrito, longe do taxista, nunca em momento nenhum. Até porque, se fosse perto do taxista, se a gente tivesse tido algum atrito perto dele, eu poderia ter ficado dentro do táxi. Justamente seria isso, eu não tive o direito de ficar dentro do táxi, porque ele não podia saber que nós estávamos indo num circo. Isso foi quando? Qual a data? Você lembra? Me parece que foi dia 29 de novembro. Qual foi o horário? Por volta de umas 19 horas. E a partir daí o que aconteceu? E aí, a partir daí, a gente teve uma briga muito grande, porque eu passei mal. Eu falei que eu não iria, porque a distância do taxista para poder ir nesse circo, a gente tinha que passar num local que parecia uma favela. E aí eu entrei em pânico. Eu falei, nossa, agora que eles vão matar a gente ali. Né? Vocês estavam a pé? Sim, a pé. Aí eu sentei, comecei a chorar muito, foi aonde o Michele falou, não, vamos chamar um Uber, Josiane. Porque você já sabe como Cacau é, vamos chamar um Uber. Aí a Michele Calisto me chamou o Uber e a Josiane realmente pagou esse Uber. Mas quem chamou o Uber foi a Michele Calisto, visto da situação que eu estava passando. Chegamos nesse circo, nós não comemos nada, inclusive, se nós estivermos comendo, ter alimentado alguma coisa lá, eles poderiam dar um recibo eletrônico para comprovar isso. Nós ficamos extremamente com a cara fechada, eu estava com o rosto inchado de chorar, nós ficamos ali por volta, sei lá, uns 40 minutos, uma hora. Nesse tempo, o que aconteceu? Vocês estavam assistindo um espetáculo? Ela estava conversando com alguém? Não, na realidade ela foi apenas para visitar os amigos circenses dela. Ela foi abraçá-los, contar parte da vida dela, o que estava acontecendo, ela estava com saudade, parece que, ao meu ver, que eu entendi, eles tinham uma intimidade muito grande. Aí, assim que ela terminou de fazer todo esse contato com todos, que a gente foi embora. Até, inclusive, aconteceu um fato que me deixou muito triste, porque na própria oitiva foi disponibilizado um vídeo do taxista, na qual o mesmo não autorizou filmar, ele não autorizou fazer essa filmagem, e a Josiane estimulou contar uma história para ele inverdadeira. Por quê? Porque depois eu quero até deixar também com vocês, João, sobre isso. Em nenhum momento dos meus relatos eu disse que tivemos uma briga, uma discussão perto do taxista. Até porque eu vou ter que ser repetitiva. Se a gente tivesse tido uma briga perto do taxista, eu poderia ter ficado dentro do carro esperado ela ter ido lá. Então ela fez um vídeo escondido, sem autorização dele, e no vídeo ela deixa muito clara essa situação. Que eu falei que nós brigamos perto do taxista, que eu chorei perto do taxista. Então, se ela fez um vídeo na qual ela criou uma situação, até que o taxista falou alguma coisa ao contrário. Porque realmente não aconteceu nada perto do taxista. Pelo contrário. Quando estavam indo para Belo Horizonte, a gente foi conversando, tudo de bem, tudo de boa. Na volta, como aconteceu esse episódio, a gente veio no silêncio total. Carla, você tentou resolver a situação de forma amigável nessa reunião aí de dezembro que você disse, né? Você achou que a coisa tinha resolvido, mas depois continuaram a acontecer as situações que te deixavam constrangida. Você e a Michele chegaram a falar disso com os outros vereadores, sobre essas situações que estavam acontecendo? Não, a gente chegou a falar no dia 16. 16 de março. Sim. Mas nesse dia 16 de março, quando você e a Michele conversaram com os vereadores, com quais vereadores vocês conversaram e o que vocês disseram? Eu até vou te responder essa pergunta.
fazendo uma observação, tá, Júnior? Na realidade, no dia 15 de março, saiu um vídeo da vereadora na qual a mesma publicou de uma viagem que ela tinha de Brasília. Até aí está tudo bem. Só que ela publicou esse vídeo, e esse vídeo saiu áudios que mostram que o senhor Edson Tadeu estava com ela. E o pessoal começou a bombardear eles na rede social. Logo em seguida, que esse vídeo foi postado, dia 15 de março, e eles começaram a bombardeá-los, o senhor Edson Tadeu fez um post ofensivo à minha Michele Calixto. Eu estou lembrando esse fato só para deixar claro que hoje, em uma entrevista dela, ela falou que isso é tudo politicagem, que a mesma disse que é porque é ano eleitoral. Então, eu quero deixar sair bem claro dessa entrevista que não tem nada a ver com politicagem e muito menos com o ano eleitoral. Tem a ver com a postagem que ele fez sobre a nossa pessoa dia 15 de março, na qual a gente fez um BO, na qual já tem até uma audiência marcada. Então, quando chegou para nós esse post, eu e a Michele esteve na minha casa, ela veio de Arcos, e a gente chegou na conclusão que não dava mais. Porque, como eu sempre falei, sempre era direto ou indireto, sempre eram os dois ou sempre eram separados. As ameaças, os assédios eram dessa magnitude. Então, eu e ela chegou numa conversa e a gente chegou na conclusão que não tinha como mais, até porque criou um conflito entre a Michele Calixto e o marido dela. Porque uma coisa que ele reportou à nossa pessoa feria a honra dela, principalmente porque ela era uma mulher casada, hoje ela é até viúva. E a minha também. Então, quando foi segunda-feira, depois eu até quero também te entregar um documento, para que isso fique bem claro sobre a nossa exoneração. Eu comecei a fazer as denúncias ao grupo de WhatsApp por volta de 7 e 8 da manhã. Esse é um grupo jurídico na qual nós servidores participavam, alguns vereadores e até mesmo o presidente. Eu mandei os prints na qual estava nos caluniando e disse logo em seguida que a gente não aguentava mais e que a gente iria denunciar. Isso foi quando? Dia 16, 7 horas e 8 minutos da manhã. Certo. Que a gente começou a fazer as denúncias. Tá? Não tínhamos sido exoneradas ainda. Quando foi por volta das 10h30, a Michele Calixto chegou, a gente foi fazer um BO contra ele, porque o que ele fez sobre a nossa pessoa foi uma calúnia, foi uma difamação. Fomos trabalhar e para poder representar esse BO seria apenas às 14 horas. Aí a gente pediu autorização do Dr. Jaime Júnior, o Dr. Jaime Júnior nos liberou, a gente foi lá, fez essa representação e voltou a trabalhar. Até então, as primeiras denúncias teriam sido feitas à base dela, a ela e aos servidores, porque a oposição não fazia parte desse grupo. Outra coisa que eu queria deixar muito claro sobre isso aí, que não houve traição da nossa parte. Primeiro a gente passou isso para a própria base dela. Queria que isso ficasse muito claro, sabe, Júnior? O que você chama de base dela? Eu chamo de base dela o Arlen, o vereador Preto, o vereador Nunes, o vereador Adriano, eles faziam parte desse grupo. Eles foram os primeiros, então, a saber dessas Isso. Como eles reagiram? Na realidade, quando eu enviei essa mensagem, eu esperei uma resposta deles. Como os mesmos não responderam nada, eu já saí do grupo naquele momento. De uma certa forma, houve um entendimento, né? Então, eu já quis sair do grupo naquele momento eu saí. No entanto, no print que eu te mostro, você vai ver que eu saí, tem até o horário que eu saí do grupo. Aí, nós chegamos da polícia, do BO, por volta de umas 16 horas, foi quando eu fui procurar os outros vereadores, deixando aqui mais uma vez claro que não houve traição da nossa parte. Primeiro comunicamos a base dela, inclusive a própria presidente, dos assédios sofridos pela pessoa Edson. Chegamos, passamos para os outros vereadores. Quando eu subi lá em cima, já estava quase na hora da reunião. Chamei o Nunes, contei novamente com o Nunes. O Nunes foi super compadecido, super delicado com a minha pessoa. Falou que era para fazer a denúncia mesmo, que eu estava certa. Eu achei muito bonita a pessoa do Nunes, porque a gente até participava de um grupo antes da noite, e eu enxergo o vereador Nunes como um ser humano, porque eu vejo o trato dele com as pessoas, sabe? E logo em seguida que eu conversei isso com o vereador Nunes, a presidente veio e me pediu que eu não fizesse as denúncias. E eu disse para ela, não, dessa vez não tem volta mais, eu já te dei chance, eu e Michele já estamos cansadas,
vocês estão movimentando o tempo todo, tentando nos constranger o tempo todo, então agora já não dá mais. Nisso acabou a reunião e eu abordei os outros vereadores para passar pessoalmente, porque até então eu tinha passado apenas pelo grupo via WhatsApp por volta das 7h08, que eu vou deixar para você, para te mostrar. Aí eu chamei o vereador Arno, chamei o vereador Preto e o vereador Adriano e contei para eles muitas coisas. Eles ficaram consternados, muito tristes mesmo, porque quando eu passei para eles a questão da denúncia via WhatsApp, eu não tinha dado detalhes, né? Então eu passei, todos eles ficaram muito consternados com toda aquela situação. Eu vim embora, isso era por volta de 8h40 da noite, 8h43, quando um dos vereadores, eu também não vou citar o nome dele aqui, para não parecer que eu estou querendo estimular a votação, estimular alguma coisa. Eu quero ter bastante lisura nas coisas que eu falar. Mas ele vai saber quem que ele é. Um dos vereadores me ligou, preocupado que eu poderia ser exonerada. O meu celular desligou, eu retornei para ele, tivemos uma ligação de 4 minutos. Ele foi muito educado comigo, ficou muito triste das coisas que a gente estava vivenciando ali e estava preocupado pelo fato de eu ser exonerada. E isso foi por volta de 9h40, 9h45. Terminamos a ligação, eu agradeci a ele, da questão dele ter ligado, né, de estar preocupado com a gente. Quando foi terça-feira, nós recebemos o comunicado da carta de exoneração, por volta de meio-dia. Você já aguardava que isso ia acontecer? Eu aguardava. A partir do momento que eu fiz as denúncias contra a presidente da casa, nós já aguardávamos essa retaliação. Aliás, isso foi até um dos critérios, porque a comissão processante, a Câmara me enviou o resultado, sexta-feira, se não me engano, e eles até deixaram claro isso, que nós denunciamos informalmente segunda-feira e foi motivo de retaliação a nossa exoneração. É porque isso é uma questão, você até me desculpa, tá, Júnior, de estar sendo repetitiva nisso, mas é uma questão que está sendo muito praticada na questão de querer nos desqualificar, nos descaracterizar. Eles estão tentando passar que a gente foi exonerada e por motivo de vingança estamos fazendo isso. Eu queria pedir às pessoas, essa meia dúzia de pessoas que saem publicando isso, que leiam os autos, que tenham delicadeza com a nossa pessoa, porque não há envolvimento político na nossa história. Há o envolvimento de 2 seres humanos, que houve um sofrimento, né? Carla, de lá para cá, né, depois dessa história toda de vocês fazerem essa denúncia, os vereadores apresentarem a denúncia, o que vocês terem sido exoneradas, né? Como é que está a sua vida? O que aconteceu? Bom, gente, quando a gente decidiu fazer essas denúncias, a gente já sabia que seria muito difícil, porque recrutar a verdade é muito difícil. Mas o fim é que esses assédios acabassem, terminassem. Só que não acabaram. A partir do momento que nós fizemos as denúncias, os assédios foram delegados a um grupo de meia dúzia de pessoas que se recrutam da nossa verdade para dizerem o que acham e o que não devem e vêm nos atacando em rede social, descredibilizando tudo que a gente fala. Inclusive, teve até um vídeo essa semana passada, um vídeo extremamente agressivo, extremamente ofensivo à minha pessoa, na qual eu até fiz um boletim de ocorrência. Eu até encontrei com essa pessoa na delegacia, ela até assustou, porque ela não sabia que eu estava fazendo boletim de ocorrência desse vídeo calunioso, me pediu desculpa, me pediu perdão. Só que aconteceu alguns fatos novos. Essa mesma pessoa esteve na minha casa dia 30, quinta-feira, com a outra pessoa que ajudou a me denegrir no vídeo, me pedindo novamente desculpa. Até aí eu achei uma atitude muito bonita da pessoa, porque ela esteve, gastou o tempo dela de ir na minha casa, me pediu desculpas, me pediu que eu não a processasse. Inclusive uma delas deixou claro que nunca mais, quando participasse de um vídeo, ela iria falar que tudo que a outra falou ela assina embaixo, que serviu de lição para ela. Então, assim, humildemente que eu te falo, naquele momento eu acreditei nelas. Foi uma conversa de mais ou menos 2 horas, na qual elas me pediram para ver provas da Josiane, me perguntou o que eu achava dos vereadores,
bateu numa cláusula aqui, que eu vou pedir até licença para citar o nome do senhor Paulo Teodoro, me perguntou muito sobre o Paulinho. Eu até no quesito do Paulinho fiz questão até de ressaltar. Eu falei assim, gente, o Paulinho não tem nada a ver com essa história. Porque me causou muita estranheza elas me perguntarem isso na porta da minha casa. Mas elas insistiam em saber o que você achava do prefeito? Quando eu estava saindo, que eu estava levando elas no portão, elas insistiram em perguntar sobre o Paulinho. Sabe? Então foi um comentário que eu fiz dele. No entanto, que elas falaram assim, então você não acha que o Paulinho está envolvido em nos pagar? Eu falei, de forma alguma, o Paulinho é um cara extremamente inteligente. Ele não está envolvido nessa história, não. Mas e por que essa situação te constrangeu? Você disse que no momento tinha achado bacana a atitude dela de procurar, mas por que você ficou desconfiada disso, cara? Porque o que aconteceu? Até o momento eu não tinha ficado desconfiada dessa história. Não gostei da questão deles frisarem o nome do Paulinho, porque o Paulinho não tem nada a ver com isso. As poucas vezes que eu estive com o prefeito, eles teve um comportamento de muita elegância comigo, eu também com o mesmo, não tenho nada a questionar da pessoa do senhor Paulo Teodoro. Mas foi um fato novo que aconteceu sábado. Sábado, a Michele Calisto estava chegando na casa dela, quando ela percebeu que o carro da vereadora Josiane estava parando na porta da mãe dela. E a mesma viu a Vera Lúcia descer, na qual a Vera Lúcia chegou, perguntou pela irmã dela, queria falar com ela, mas a Michele ficou toda temerosa, não quis chegar lá porque ficou com medo, justo das coisas que você já sabe que eu te contei, que a gente tem medo mesmo. E também do ser moral, né, Júlio? Está chegando o fim de finalizar todo esse processo administrativo. O que será que a presidente, junto com a Vera, queria na porta da pessoa da Calisto? E quando a Calisto me ligou, nós ficamos apavorados. Eu falei, não vai, não atenda. E nisso, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, meu Deus, o que será que elas foram procurar lá? Quando foi ontem à noite, em um grupo aí, foi publicada essa história, sabe? Esse fato delas terem ido em Arcos, deslocado de Lagoa da Prata e terem ido lá. E o que acontece? Até então, eu achei que essa conversa na minha casa teria sido realmente uma conversa de que elas queriam me pedir desculpa e que ali ficasse essa história. Só que eu vi vários prints das mesmas declarando que me gravaram, que fizeram uma gravação da minha pessoa de 2 horas e 18 minutos. E são as mesmas pessoas que foram atrás da Michele. Sim, então elas frisaram, eu postou vários prints. Então isso me deixou com muito medo. Eu me senti intimidada agora. Porque, veja bem, eu recebo uma pessoa que eu não as convidei, mas eu fui totalmente humilde, porque foi feito um vídeo me denigrindo. Eu recebi essas pessoas na minha casa, elas foram, se desculparam, eu aceitei naquele momento e de repente no canal aí de Facebook, ela vai lá e deixa claro que me gravou por 2 horas e 18 minutos. O que esperar de uma pessoa que eu recebi para pedir desculpa para mim e a mesma me gravou? Eu sinto uma intimidação de querer criar provas contra a minha pessoa e eu até aproveito esse ensejo aqui para deixar claro que eu não autorizei. Eu não autorizei ser gravada, eu não autorizei ser filmada. Então, qualquer coisa que for usada no sentido, principalmente dentro da minha casa, haverá um processo sobre isso. Carla, você viu os pareceres dos vereadores que já foram apresentados. Você gostaria de comentar sobre isso? Sim, eu vou até ressaltar aqui o motivo que eu tive de resolver dar essa entrevista para você. Apesar de eu gostar muito da sua pessoa, de eu ver como que é o seu jornal, que é um jornal muito sério, você via que eu vinha postergando essa situação de falar com você. Por que eu resolvi fazer essa entrevista? Primeiro, no primeiro momento, eu achei que eu precisava esclarecer alguns fatos que a mim estavam sendo delegados e era mentira. Segundo, que eu conversei hoje com uma pessoa muito querida, um amigo meu muito importante na minha vida, na qual ele não sabia das coisas que estavam acontecendo. E era uma pessoa extremamente importante para o Lagoa da Prata. Ele é uma pessoa que oxigena muito o dinheiro no Lagoa da Prata. Ele emprega muitas pessoas e o mesmo não sabia disso. Eu me sinto responsável em estar dando essa entrevista. Eu fiquei muito triste com o parecer do Nunes, porque ele votou como improcedente. Fiquei triste porque eu tenho um carinho pela pessoa do Nunes, como eu citei antes, o Nunes é uma pessoa muito íntegra, muito humana, ele
ele sempre foi muito delicado com a nossa pessoa. No entanto, que eu até vou repetir o que eu falei, a gente participava até de um grupo, Anjos da Noite, onde ele mostrava ter uma necessidade muito grande pelas pessoas. Ele me assistiu a chorar, ele me incentivou a denunciar, né? Mas enfim, é um direito dele, mas eu tenho muita fé em Deus e as coisas que ele pode enxergar de outra maneira, principalmente pelo ser humano grande que eu acredito que um vereador Nunes é. E os demais parecidos? Eu achei muito justo. Achei muito justo o parecer da vereadora Kéia, achei muito justo o parecer da vereadora Cida. Eu entendi ali que realmente ela assistiu a todos os nossos sofrimentos ali dentro da Câmara Municipal de Lagoa da Prata. Carla, no fim dessa história, o que vocês esperam que aconteça? Bom, o que eu espero é que diante de tudo aquilo que a gente viveu, que a gente vivenciou, que alguns vereadores vivenciaram juntos, que eles visualizaram, que eles sentiram, eu espero que eles sensibilizem e façam a justiça acontecer, principalmente diante de tantas provas e áudios na qual eu e a Michele Calixto disponibilizou. Eu até tinha conversado muito com o meu advogado, com o Michael. Às vezes a resposta que eu vou te dar aqui você não vai ficar muito feliz com ela, mas a gente espera a justiça do fórum. Eu espero que ali a justiça seja feita, até pelo próprio último vídeo que a presidente fez, onde ela relatou que aquilo ali é um jogo e que quem não participa é carta fora do baralho. Então, quando eu ouvi essa frase, eu percebi que realmente ali é um jogo. Mas eu tenho certeza que diante do Ministério Público, as nossas provas terão veracidade sim, terá muita ética e muita coerência em analisar, e eles irão sentir sim tudo que a gente passou ali dentro. Além dos prejuízos financeiros que você teve, dos constrangimentos que você sofreu, o que ficou de mais marcante nessa história? O poder, a briga pelo poder. Ficou muito claro para a gente ali. Eu até ser mais sincera com você, a cana cheira ao poder. Ali ficou esse ensejo de mostrar que quem manda é a presidente, que as coisas têm que fluir do jeito da presidente, ficou muito claro. Indiferente de passar em cima de qualquer ser humano.